Oi, oi. Bom dia. Vamos dar continuidade à nossa série de exposições no livro de Hebreus. A mensagem da semana passada, não sei se impactou a sua vida, mas a minha bastante. Ver como Deus usou tantos homens lá no passado, homens falhos como cada um de nós aqui, mas que de alguma forma soberana Deus pôde ver fé naqueles homens e a gente pôde aprender diversas manifestações dessa fé na vida deles e que nos motiva a viver a vida cristã, a olhar para esse Senhor Jesus, no qual o autor ele quer chamar a atenção. Antes de entrar no texto de Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3, eu gostaria de a gente refletir um pouco. Não sei se você, como pai, já teve, provavelmente, pai de criança, você já passou por algumas séries, assistiu o filme Carros. Eu lembro que quando o Tito começou a assistir e eu ia acompanhar lá aquele desenho, eu até comecei a gostar do Carros 1, né? Me chamou muita atenção. E eu até às vezes ficava, Tito, bora assistir. Era eu chamando ele para assistir porque eu tinha gostado do desenho. Mas algumas coisas chamavam a atenção lá do Relâmpago McQueen. O filme começa com sua primeira corrida ali, a sua estreia, grande final. E ele toma algumas decisões ali, como um jovem inexperiente ali naquela corrida, ele não dá ouvidos ao rei, que é o outro carro lá, que já tinha sido campeão várias vezes, ele não dá ouvidos a ele, não presta atenção àquele carro experiente, simplesmente ele quer ir lá e fazer aquela corrida de forma a vencer, né, a qualquer custo. Ele toma decisões de não escutar a sua equipe, ele não tem equipe, na verdade, de trabalho ali, e ele vai correndo aquela corrida. No final, ele toma a decisão de não trocar os pneus, que precisava ser trocado, e quando está chegando ali na linha de chegada, na última curva, o pneu estoura, e ele tenta chegar ali, e até dar um empate, e a história vai se correndo ali naquele empate ali, que até tem uma segunda corrida com todos os carros. O foco do McQueen ele estava errado também. Ele estava com foco simplesmente em vencer a qualquer custo e não desfrutar daquela corrida da melhor forma. E é interessante que o autor de Hebreus ele nos chama a atenção também para isso. Nos chama a atenção que a gente precisa olhar para a vida de pessoas que correram uma corrida da fé cristã, né? A corrida no quais nós somos chamados a correr. E essa é a proposta de Hebreus capítulo 12, correr com perseverança essa corrida que nos está proposta, que foi dada pelo Senhor Jesus. E ele nos chama a atenção que a gente precisa olhar para homens do passado, que é esses homens que a gente aprendeu na semana passada. Olhar para eles, para a vida dele deve nos motivar, a gente deve aprender com eles, diante até dos seus próprios erros, olhar assim, nossa, ele errou assim, mas ele pôde agir dessa forma. A gente precisa ter um foco certo, e o nosso foco é o Senhor Jesus. A gente precisa olhar para o Senhor Jesus e correr olhando para Ele, pensando nele. E a gente deve livrar de coisas que venham nos atrapalhar. O McQueen ali não olhou para a questão do pneu. O autor de Hebreus ele vai nos chamar a atenção de pecados e pesos que nos atrapalham a nossa corrida. E acima de tudo, ele termina ali mostrando que a gente precisa correr sem desanimar. A gente precisa ter, porque o nosso foco está no Senhor, é Ele que traz a nossa motivação. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. O texto diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livramos-nos de suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para a qual vocês não se cansem e nem se desanimem. Vamos orar? Pedir a Deus para falar aos nossos corações. Senhor, eu quero te dar graças por essa manhã, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos como igreja, adorando ao Senhor, cantando ao Senhor e, acima de tudo,
ouvindo a tua palavra, Deus. Peço que o Senhor nos guie nessa manhã, também me use como instrumento do Senhor para falar aos nossos corações por meio da tua palavra. Essa é a minha oração que eu te faço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Você deve lembrar que a carta de Hebreus foi escrita para judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Então eram homens que viveram toda aquela prática judaica e que eles olhavam na expectativa do Messias. Só que o Messias já tinha chegado, o Messias já tinha morrido e ressuscitado, já tinha cumprido grande parte das promessas lá do Antigo Testamento. E só que por causa da oposição que eles estavam enfrentando, muitos daqueles cristãos, talvez até novo convertido ali, ainda precisando crescer na sua fé, estavam sendo tentados a voltar para as práticas judaicas. Dizer, será que esse Jesus de fato vale a pena seguir ele? Será que é o Messias prometido lá do Antigo Testamento, no qual a gente faz tantas cerimônias pensando nele? E o autor de Hebreus, ele vai exatamente combater isso aí, mostrando que realmente esse é o Jesus revelado lá no Antigo Testamento, ele é a revelação do próprio Deus, e ele é superior a todas essas práticas judaicas, ele tá acima de tudo e de todos. E nós vimos que os 10 primeiros capítulos, o autor está preocupado exatamente em mostrar essa supremacia de Cristo Jesus em sua pessoa e sua obra. Jesus ele é superior, tanto como pessoa e naquilo que ele fez. Então, por isso a gente não precisa, aqueles judeus não precisavam voltar àquelas práticas. A partir do final do capítulo 10, versículo 39 até o capítulo 13 de Hebreus, o autor ele vai mostrar que a nossa fé está exatamente baseada nesse Jesus que é superior a tudo. Então, nós temos uma fé superior, nós cremos em algo superior. E a fé, nós aprendemos aí semana passada, que é uma convicção, é uma certeza que nós temos desse Jesus. E o autor, nesse texto, ele vai usar a metáfora da corrida para descrever a vida cristã. Então, ele lembre lá que ele está descrevendo aqueles homens que correram pela fé, que acreditaram no Messias que viria, e agora ele está dizendo, agora portanto, vocês precisam agora correr essa corrida. Ele vai dizer no versículo 2, versículo 1, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Essa é a, a ênfase aqui do autor, chamar aqueles eleitores a correr com perseverança essa corrida que o próprio Senhor colocou para que a gente vivesse, para que a gente corresse, para que a gente manifestasse no nosso dia a dia. O uso de metáforas é muito comum, essas comparações, corrida e tantas outras nas escrituras. A gente vai ver por várias vezes o apóstolo Paulo comparando a vida cristã como uma guerra, por exemplo. E ele vai mostrar, ele aconselha a suportar as dificuldades como um bom soldado, em 2 Timóteo. Ele também exorta a vestir a armadura de Cristo, mostrando que a gente está enfrentando com base nas guerras espirituais. Ele vai, ó, vocês precisam colocar essa armadura. Ele também se coloca como escravo do Senhor. Então você vê que o uso de metáforas é muito comum, porque eles queriam passar uma ideia para os seus leitores, no contexto que eles estavam vivendo. Jesus vai dizer que os discípulos são luz e sal do mundo. Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas, para mostrar que nós somos a igreja. A igreja não é esse templo, mas somos cada um de nós. E o próprio Paulo, ele vai usar essa figura de uma corrida também em suas cartas. 1 Coríntios, capítulo 9, ele vai dizer: corram de tal maneira que ganhe o prêmio. Então, a gente tem um prêmio que nos espera, no qual a gente precisa correr até esse prêmio, perseverar até esse prêmio, correr com persistência para ele. E ele também, em Colossenses, vai dizer: vocês vinham correndo bem, mostrando a conduta lá dos crentes lá em Gálatas. Vocês corriam bem, mas o que foi que impediu de continuar a obedecer a palavra de Deus? Então, correr tem muito a ver com a obediência à palavra de Deus. Paulo está dizendo assim: ó, vocês estavam correndo tão bem quando vocês obedeciam a palavra de Deus, agora vocês estão desobedecendo. E ele também, e o autor aqui de Hebreus também vai usar essa comparação aqui da corrida nesse texto.
A ideia principal desses versículos é que a gente precisa correr com perseverança. Correr com perseverança exige em nos livrar daquilo que nos atrapalha e desagrada a Deus, seguindo o exemplo de Jesus e de pessoas no passado sem se desanimar. Como eu mencionei, a ideia principal aqui do texto é uma corrida. O autor nos chama para correr com perseverança. A palavra eh, carreira aqui que ele coloca, no qual a gente precisa correr com perseverança, ela se refere àqueles jogos, aquelas competições de antigamente, de um estádio, onde os atletas estavam ali para, talvez até de gladiadores, por exemplo, que iam enfrentar leões, ou pessoas entre si também, onde tinha multidões que estavam vendo ali, e eles precisavam dar de tudo ali para vencer, porque se ele não vencesse aquele leão, provavelmente aquele leão ia matá-lo. Então ele precisava persistir, perseverar e vencer aquele leão. Então a ideia da carreira que o autor está trazendo é aquela imagem para os seus leitores. E eu gostaria que a gente, nesse texto, pensasse em 4 formas de como é que a gente deve correr essa nossa carreira que nos está proposta. A primeira forma é que a gente deve correr motivados. Corra motivado. O versículo 1 vai dizer, parte A, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha. Veja que ele começa com portanto, ele está continuando aquilo que ele já vem falando no capítulo 11, que é o quê? Aquela galeria de homens que correram pela fé. Então, ele está desafiando isso, ligando até o que ele já vem tratando desde o capítulo 10, versículo 36. Com efeito, tendes a necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, o autor está dizendo assim: olha, tem algo que espera vocês, existe uma promessa aguardando por vocês. Que homens lá no passado, e ele vai citar esses homens no capítulo 1, correram aguardando essa promessa, que parte dela já se cumpriu em Cristo Jesus, mas um dia Cristo também vai voltar e a gente precisa correr com perseverança. Cristo já veio e a gente ainda aguarda esse Senhor que vem. Então, um autor chama atenção para isso. Por isso vocês precisam correr com perseverança. Não desistam agora. Jesus ele veio e ainda a gente precisa continuar. E nós temos a rodear de tão grande nuvem de testemunha, né? O autor ele começa lembrando que a galeria lá de Hebreus 11 são exemplos que nos motiva a correr com perseverança. Essa grande nuvem de testemunhas são exemplos vivos de homens e mulheres que perseveraram na sua fé. Então ele está dizendo assim, homens como Abraão, Moisés, Sansão, Davi, tantos outros que correram sua própria corrida em momentos, em épocas diferentes, dificuldades diferentes, cada um venceu suas dificuldades, enfrentaram seus desafios, mas eles perseveraram, eles correram bem e terminaram bem a sua carreira. Então o autor está chamando a atenção assim, olha, vocês não estão só. Está vendo a fé de vocês? Homens já lá no passado também já criam nesse Jesus que veio. Então, como eles correram até o final, nós também somos chamados a completar a nossa carreira. É interessante pensar que os leitores e nós, hoje também, nós já temos a parte da promessa cumprida. O Senhor Jesus veio, já morreu e já ressuscitou. Abraão, Moisés, Davi, eles criam no Messias que viria, que ia morrer e ia ressuscitar. Então eles não tinham uma parte da promessa ali já cumprida. Eles aguardavam a promessa do Messias, da morte e ressurreição. Nós já temos. Nós agora só aguardamos ele vir reinar. Então o autor já está dizendo, olha, não tem por que vocês duvidarem, vocês abandonarem a fé. Porque, veja, Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. Homens que nem tinham visto, nem presenciaram, creram pela fé nesse Messias. Vocês já estão presenciando e estão duvidando do Senhor Jesus. Então o autor está mostrando isso, trazendo essa atenção. Eu gosto muito de basquete. Eu lembro da estreia do LeBron James pelo Cleveland. Eu não vou dizer o nome aí, que eu não sou bom do inglês, mas pelo Cleveland, ele tinha, na sua estreia ali, ele tinha o Michael Jordan na plateia ali assistindo ele.
Ele conta que a presença do Michael Jordan lá motivou ele, porque ele sabia, ele era ídolo. Michael Jordan era um ídolo do basquete, ele está dizendo assim, eu tenho um ídolo ali que passou por isso aqui também. E aquilo ali motivou o LeBron James a fazer uma partida extraordinária aí, e uma carreira extraordinária, né? Ele tem feito isso ao longo da história. Nós, como cristãos, também temos homens que podemos olhar e dizer assim: olha, ele está batalhando pela fé. E a gente pode pensar em homens no passado como homens presentes também. Homens que a gente está junto conosco aqui, que está na mesma luta. Olha para essa comunidade. Quantos homens compartilham da mesma fé que nós temos e que enfrentam suas lutas e perseveram. Então, juntos, motivados uns com os outros. Eu costumo dizer assim, se a igreja vivesse esse uns aos outros, a gente sempre existiriam, mas a gente enfrentaria com mais vigor, a gente não se desanimaria, isso não abalava a nossa fé. A gente não vivia as depressões, as ansiedades tão facilmente como a gente vive nos dias de hoje. Então, esse uns aos outros, vem cá, Maurício, vamos caminhar junto. No momento de fraqueza que eu caí, o Maurício me puxar, no momento que o Maurício vinha, eu puxo ele, motivando o outro, vamos lá, vale a pena correr essa corrida que nos foi proposta. Então, o que nós podemos aprender com isso? Que a fidelidade que dos que vieram antes nos inspiram a permanecer firmes. Seus exemplos provam que a vitória é possível e nos motivam a perseverar até o fim, confiando no sustento de Deus. É Deus que vai nos dar o sustento, mas a vida de homens também nos motiva, porque Deus tem sustentado homens no passado, tem sustentado homens hoje, e Deus quer nos sustentar e tem nos sustentado. E nós só precisamos confiar nesse Deus que nos sustenta para essa carreira com perseverança. A segunda forma como nós devemos correr com perseverança é corra leve. Então, se a gente deveria correr motivado, porque tínhamos homens que correram essa carreira com perseverança, agora nós devemos correr leve. Na parte B do versículo 1, livramos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apegam a nós. A necessidade de livrar de pelo menos dois tipos: falta de mobilidade. Então, por exemplo, uma pessoa de deficiência física muitas vezes vai olhar assim: nossa, isso aqui pode me atrapalhar a minha fé. E o autor está dizendo assim: olha, vocês precisam livrar isso do coração, tirar esse peso do coração de vocês, porque não é a sua deficiência física que vai atrapalhar a sua fé, não são os seus laços familiares que vai atrapalhar a sua fé. O conforto, muitas vezes, os bens materiais, um carro que vai lhe trazer conforto, é o próprio Senhor. E isso, eles não são pecados em si, mas quando o nosso coração se volta para essas coisas, quando nós colocamos nossos corações nessa volta, isso se torna peso, se torna pecado, e isso nos atrapalha. Nas corridas de Jogos Olímpicos, não tem regra, por exemplo, para proibir de um corredor correr com uma garrafa de água ou com alguma comida na sua mão segurando, ou com a mochila. Nada impede, ele pode correr isso. Por que ele não corre? Porque ele sabe que aquilo ali vai ser só mais um peso para ele que pode impedir na sua corrida. Então ele tá com a garrafinha aqui, isso se torna um peso e pode vir atrapalhar. E alguns usam até de estratégia, quando de pegar das pessoas a garrafa e beber, joga de volta e continua correndo. Então, muitas vezes, não é que essas coisas sejam pecado, mas quando os nossos corações se voltam para ela, a gente está tirando Deus da jogada e colocando os bens materiais, famílias no lugar de Deus, isso se torna pecado, se torna peso. E o segundo obstáculo é o próprio pecado. E aqui a gente pode pensar na nossa natureza, que nos impede de avançar na nossa fé. Quando o Senhor ele nos salvou, sim, ele nos colocou numa nova posição diante de Deus, não há condenação mais para nós, nós não estamos mais debaixo da ira do Senhor, mas nós temos uma natureza pecaminosa ainda dentro de nós aguardamos o nosso corpo ser glorificado. Então há lutas dentro do nosso coração, há uma inclinação nossa para fazer o mal. Então, mesmo salvos diante do Senhor, nós temos aquela inclinação para fazer o que desagrada a Deus, para alimentar o nosso coração. Por isso que a gente olha para coisas, colocamos nossas confianças nas coisas. E o autor está trazendo a atenção para isso. Há um pecado dentro de nós, uma natureza pecaminosa dentro de nós. Só que a Bíblia também ela vai nos chamar a atenção,
Como é que a gente pode se livrar desse peso? Confessando ao Senhor nossos pecados. Então, quando nós pecamos, nosso coração está sendo tendencioso até levar a atitudes que desagradam a Deus, já ora a Deus. Senhor, eu desejei isso aqui. Pede perdão, porque João ele vai dizer, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Há uma solução, confessar o nosso pecado diante de Deus. Então, tenta se livrar desse pecado. Há coisas no seu coração ainda que desagrada a Deus, se livre. Desejos pecaminosos, a busca por coisas ilícitas, coisas que desagradam a Deus. Então, livrar-se do peso e do pecado nos permite concentrar nossos esforços na corrida em direção à vontade de Deus. Esse é o prêmio celestial pela qual Paulo ele fala em 1 Coríntios. Não sabeis que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar, aqueles para alcançar a coroa incorruptível. Nós, porém, a incorruptível. Ele vai fazer uma ilustração aqui. Olha, tá vendo esses homens? Eles estão dentro de um estádio correndo para trás de um prêmio que é uma taça de ferro, que não vale nada. Nós temos um prêmio muito maior que não se corrompe com o tempo, que é o prêmio celestial. É o próprio Senhor. E nós, porque nós nos esforçamos para esse prêmio, para correr, para tentar ganhar e tentar ser talvez o primeiro mesmo, dizer assim, na ilustração aqui da corrida. Nós precisamos vencer essa corrida, esses obstáculos da vida. A corrida cristã é uma jornada em direção ao prêmio eterno, é uma direção diante à vontade de Deus. Então, livrar do peso do pecado é essencial para essa corrida, para que nós possamos correr com sucesso. E o que é que nós podemos aprender com isso? O pecado faz parte da nossa natureza humana e sem esforço consciente para mudarmos nossa mente e atitude, o pecado pode facilmente nos impedir de correr a carreira que nos foi proposta. Nós precisamos ter um esforço consciente. Tipo, eu preciso disso. Eu preciso correr. É determinação mesmo. Eu vou correr. Pode vir o que for aqui que é, eu vou me livrar disso. E eu penso muito na história de José. Quando a mulher lá do faraó vem seduzir ele, ele simplesmente vai e corre. Foge daquilo. Lembro logo quando eu me converti, na semana seguinte teve uma banda, dessas bandas de forró. Eu morei numa cidade do interior, então vi uma banda conhecida de forró, algo assim, inexplicável. Então a cidade se movia para isso. E quando eu me converti, eu lembro que eu cheguei para o meu discipulador, que era meu primeiro pastor. Eu sentei no sofá dele, ele já começou a olhar para mim e fez. Para a gente ter um relacionamento tão íntimo ali de discipulado, ele já olhou para mim e fez assim: O que é que tu quer? Eu falei: Não, não quero nada. Ele: Tu quer alguma coisa? Aí eu fiz: Não, não, não quero nada não. Aí eu fui sentado aí, tá, eu não vou sair daqui enquanto tu não me falar o que é que tu quer. Aí eu fiz: Tu sabe que vai ter lá a banda X lá na próxima semana, né? Aí ele: Não, sei não, mas tu tá dizendo. Mas o que é que tem essa banda? Eu fiz: Não, é porque é pecado se eu for. Aí ele fez: Não, não é pecado não. Eu fiz: Então posso ir? Pode, pode ir. Nada lhe impede de ir. Aí eu fiz: Tá bom, então eu vou. Aí ele fez: Tá bom. Aí quando eu ia me levantando, ele fez: Mas por que tu quer ir? Aí eu fiz: É porque eu gosto do guitarrista. Cara, era uma banda de forró, gente. Nem banda de forró, guitarrista de banda de forró nem toca. Então vamos ser bem sérios. Então, aí eu olhei assim, as desculpas no nosso coração. Eu queria muito ir para aquela festa. E eu botava as desculpas. E lembro que ele tentou fazer de tudo para eu ir. Eu fui para aquela festa. E eu lembro de uma frase que ele fez ali: Você só vai para essa festa porque você está querendo ter aquelas mesmas atitudes que você tinha no passado. Você quer ficar com as meninas, você quer se embriagar com as bebidas que vão lhe oferecer. Eu fiz: Não, não, eu tô indo só para ver o guitarrista. Aí ele: Tá bom. E eu fui para aquela festa. Eu lembro que
quando começou a vir as propostas lá de bebida, eu tive que chegar um momento, não, espera aí. Eu só lembrei da palavra dele. Vocês só vão para a festa para ficar com as meninas e para beber. Eu fiz, eu sei que eu saí daquela festa, corri. Provisão de Deus ou não, não sei. Ah, ele morava de frente à casa da minha avó, onde eu morava. Ele estava na varanda, já era tarde da noite. O som era perto, era cidade pequena, então a cidade toda escutava a banda tocando. Era aquela cidade que termina só com um grito, né? E eu passo assim, e ele fez, ei, a festa acabou, foi? Eu olhei assim, eu fiz, claro que não, né? Tu tá ouvindo aí? Aí eu irritado, eu irritado porque eu tava saindo e ao mesmo tempo sem entender porque eu tava irritado, né? Ele, ei, sobe aqui, vamos conversar. Aí e a gente teve um tempo muito precioso ali. Ele pôde dizer assim, essa atitude. Eu sei que a gente muitas vezes nós somos tentados aí mesmo para o pecado, mas eu louvo a Deus porque você correu de lá, fugiu mesmo. Deixa, abandona mesmo. E o meu coração estava naquela inquietude mesmo. E que ele dizia, isso é o Espírito Santo te incomodando. E ali foi quase com a madrugada toda ali conversando, orando. E eu pude aprender que eu preciso, de fato, focar e dizer, eu quero ao Senhor, eu preciso lutar e focar. É um foco consciente, eu preciso abandonar, deixar de lado. Se eu estou fazendo isso aqui no meu trabalho, sonegando imposto no meu trabalho e dizer, cara, isso aqui é pecado, eu vou abandonar e deixar de lado mesmo. Seja qualquer atitude nossa na escola que a gente venha fazer, eu preciso focar e dizer, eu preciso tirar isso. E o que Jesus disse, ó, se teu braço faz pecar, arranca ele. Tira mesmo ele. Se é isso, Senhor, vai lá e tira. Então, se há algo que nos está fazendo pecado, eu preciso tirar isso da minha vida. A terceira forma no qual nós devemos correr com perseverança é correr com foco. No versículo 2, o texto vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Perseverar e manter os olhos fixos em Jesus. Para isso, o autor ele nos chama a atenção de um olhar firmemente. Isso significa fixar os olhos, manter os olhos mesmo em Jesus, concentrar a nossa atenção em Jesus. E o autor ele está chamando a atenção disso. E ele usa aqui a questão do firmemente, não deixa nada tirar a tua atenção, mantém os olhos fixos em Jesus. Eu lembro que, às vezes, Tito, quando está com alguma coisa que interessa muito a ele, eu fico, Tito, eu fico falando com ele, ele está lá com o olho naquela coisa lá, eu fico, Tito, oi, oi, ele não consegue tirar o olho daquele objeto, de algo que ele está falando. Eu estou lá, Tito, tá me ouvindo? Oi, Tito, olha para mim. Aí, de repente, eu seguro ele, puxa assim, vem cá, olha para mim, e ele tira o rosto e fica olhando lá por coisa lá. Eu acho que tem que ser essa a nossa atitude. Pode vir as vozes aqui chamando para fazer coisas que desagradam a Deus, mas o foco precisa estar lá no Senhor. E ele vai dizer aqui que Jesus ele é o autor da fé. A nossa atenção precisa estar voltada para ele, porque ele é o autor da nossa fé. Ele começou tudo isso, é nele que está o nosso foco, é no Senhor Jesus. Ele é o centro, sem ele não há um começo verdadeiro, ele é o começo de todas as coisas. Ele proveu o único exemplo perfeito de como a vida deve ser vivida. O Senhor Jesus, Deus, se torna homem em Jesus e ele mostra como é que se vive uma fé em Deus. E a gente deve olhar para isso. Ele é o consumador, ele é o exemplo supremo de perseverança. Porque o autor ele vai chamar aqui a atenção de duas coisas. Ele suportou a cruz, ou seja, ele venceu os obstáculos que tinha na vida dele. Os obstáculos que ele enfrentou, ele derrotou o próprio diabo que tentou ah, fazer com que o próprio Jesus pecasse lá no deserto. E é interessante olhar ali naquele episódio que o diabo usa a própria escritura para tentar Jesus. E o Jesus, como é que Jesus ataca, ou como se defende, como vence o diabo? Com as próprias escrituras. Tu está vindo com as escrituras? Então vem cá, eu também vou com as escrituras. Eu uso aqui também minha espada. E essa é a nossa ferramenta. Nós devemos olhar para Jesus, porque ele é o exemplo.
dele. Ele suportou todos esses obstáculos e ele cumpriu a vontade de Deus. E o texto vai dizer que ele foi coroado por Deus. E agora ele está sem que aquele disparo sair. Eles possam correr tão rápido para aquele disparo sair. Eles possam correr tão rápido para poder vencer aquele prêmio. Essa deve ser a nossa motivação. Nosso foco precisa estar só unicamente no Senhor. Porque ele, se você pode olhar para as dificuldades da vida, o Senhor ele enfrentou também. Ele passou por dificuldades, mas ele venceu. Ele perseverou na sua fé. Ele foi coroado por Deus. Um dia nós também vamos ser coroados pelo nosso Senhor Jesus. Nós vamos ter um corpo glorificado. Então, nós não estamos numa corrida em vão. Nós estamos numa corrida para um prêmio celestial. E nós precisamos perseverar com ele, com foco em Cristo Jesus. Se não tivermos com nossos olhos fixos em Cristo, nossa carreira é em vão. É para Ele que precisamos olhar para não sermos tentados a desistir. Como eu mencionei, vão vir várias vozes aqui no seu lado, lhe chamando, o mundo, seja lá o que for. O desejo do seu coração também vai ser inclinado aí a chamar para coisas que desagradam a Deus. Mas seu foco precisa estar unicamente no Senhor e você precisa fixar isso nele. É no Senhor que abandonar a fé. E só porque a menininha lá do lado olhou para mim, eu quero fazer algo que desagrada a Deus. Não, eu preciso manter meus olhos fixos. Inclusive, se vir algo que vai tirar minha vida, eu vou morrer pelo Senhor, porque isso é um privilégio para cada um de nós. E quarta e última forma pela qual nós devemos correr a, a carreira que nos foi proposta, nós vimos que nós devemos correr com foco, motivados no Senhor e agora deu branco. Com foco leve. Tá prestando atenção, hein? Então, motivados, leve, com foco e agora sem desanimar. Versículo 3. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Veja que Cristo enfrentou oposição maior do que a nossa. Ele suportou hostilidade para nos salvar. Ele não precisava passar pelo que ele passou, mas ele decidiu: eu vou sofrer pelo Renan, pelo Johnny. Ó, sofrer pelo Johnny, gente, espera aí. Convenhamos, né? Mas o Senhor Jesus, ele sofreu pelo Johnny, e por cada um de nós. Ele foi rejeitado pelas pessoas. Ele foi zombado, traído por amigos que ele passou 3 anos. Imagina, Jesus caminhando com Judas, caminhando 3 anos com ele, dia e noite. E um dia Jesus vai assim, me dá essas moedas aí, vai lá e mata ele. Ele foi traído por amigos. Jesus, ele sofreu oposições. Nada do que você venha sofrer aqui se compara àquilo que Jesus sofreu. E como eu mencionei, ele sofreu injustamente. Ele sofreu para nos salvar, porque nós merecíamos a morte. Era justo diante de Deus que o Senhor chegasse assim, eu vou enviar, mandar Luizinho para o inferno, condenar ele, qualquer um de nós aqui. Era justo. Mas se eu simplesmente falar assim, pelo contrário, eu vou enviar o meu filho, eu vou me tornar homem. E o Senhor Jesus ele vai morrer por cada um por esses homens que me traíram. E não só isso, o próprio Senhor vai sofrer traição, vai morrer, vai ser espancado. E isso por amor. É por isso que nós devemos manter o nosso foco nele, porque e sem desanimar. As dificuldades da vida vão vir, não desanime, mantenha o seu foco, continue o seu foco lá no Senhor Jesus. Perseverar é possível porque ele venceu. Sua vitória nos dá esperança de não desistir. Então veja, da mesma forma que o Senhor Jesus morreu, sofreu, ele também venceu a morte, ele foi ressuscitado e ele está agora diante de Deus. Ele está sendo glorificado, ou recebendo honra e glória do próprio Deus. Dessa mesma forma nós vamos ser. Nós vamos receber essa glória diante de Deus. Então, ela nos aguarda, esse é o nosso prêmio celestial.
É interessante como Paulo vai falar em Filipenses, nós precisamos correr, não que nós não tenhamos já alcançado, né, que é o prêmio, mas corramos para esse prêmio, para alcançar aquilo que já nos foi proposta. Nós já estamos dentro de uma carreira, já é justo o Senhor nos salvar e dizer assim, agora vocês fazem parte do meu povo. Agora corre, persiste, porque há um prêmio diante de vocês, aguardando vocês. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está baseada em forças humanas, mas na vitória de Cristo, que já é consumada essa fé diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos. E quando pensamos em desistir, devemos lembrar que Cristo já venceu por nós. Isso deve nos motivar a continuar mesmo diante das dificuldades. Para concluirmos, a carreira cristã não é uma escolha nossa. Lembra que foi o próprio Senhor Jesus que nos escolheu para isso. Nós fomos escolhidos por Deus para a salvação. A carreira cristã já começa com isso, com a justificação que o próprio Senhor Jesus já fez em nós. Então ela foi proposta, nós não merecíamos, o Senhor nos escalou, nos chamou, fez agora compete, cara, vai lá e dá o melhor. Ela foi proposta pelo próprio Deus, por isso devemos seguir com perseverança até o fim, nos livrando de tudo aquilo que nos atrapalha, que desagrada a Deus, a exemplo de pessoas do passado que obteram a vitória, mantendo os olhos fixos no Senhor Jesus. Então nós fomos escalados. A gente estamos aí há um ano, né, da Copa do Mundo, menos de um ano. Eu só fico olhando os comentários, o Neymar vai, não vai, e aí, fulano vai. Eu fico pensando em alguns jogadores ali, né, tão aguardada a convocação. E nós já fomos convocados, já estamos no time de Deus. E agora qual é o nosso papel? É dar o nosso melhor, jogar mesmo esse jogo. Suportar os desafios, as lesões que muitas vezes vão vir no longo da jornada. E a gente precisa correr para esse prêmio. Como podemos viver isso? Primeiro, seja inspirado pela fé dos que correram antes de você. Há homens no passado, como já mencionei, como já vimos aqui, que têm corrido essa carreira, que correram essa carreira, que hoje estão com o Senhor. Tem homens que estão correndo a fé ainda hoje, que devem nos inspirar. Que tal você olhar para pessoas assim que está na sua frente, você está olhando, nossa, como a vida desse homem inspira, né? E eu conheci recentemente agora nessa viagem, estou usando ele, não faço nada pelo Senhor. Eu não tenho feito nada. Ele chegou com o dedo machucado e eu fui levar ele na UPA. E passando 3 horas dentro da UPA para fazer um curativo. E eu ficava olhando assim, 3 horas, eu, Bill, cadê Bill? Eu não podia entrar, porque não podia entrar o acompanhante. E eu, cadê o Bill? Que o Bill não vem, Bill não chega. E eu já agoniado, com fome, lutando com o meu coração ali para não pecar contra Bill. E chego lá no guarda lá e diz, cara, entrou um senhor aí com um chapéu de sertanejo, vê se ele já foi atendido para mim, e se ele já foi, chama ele aí. Aí ele fez, olha, eu acho que ele já foi, a última vez que eu fui ali dentro, ele já tinha feito lá, estava esperando só ou a parte de conclusão ali com a médica, mas eu acho que ele já saiu. Aí eu falei, mas chama lá. Ele falou, cara, não posso sair agora não. Eu falei, cara, não acredito. E eu tô me esperar o Bill, esperando o Bill. E Bill chega sorrindo, né? Eu olhava assim pela janela, vindo, ele sorrindo. Eu falei, cara, eu tô aqui 3 horas te esperando, ele tá vindo rindo. Aí quando ele chega, Luizinho, tu não sabe o que aconteceu. O que foi, Bill? Uma mulher ia tirando a vida ali, eu pude parar ela e falei, olha, o Senhor tem um plano para sua vida. Ele começou a compartilhar o evangelho para aquela mulher. De repente um cara queria gritar com outro ali, o guarda entrou para impedir, ele foi pro guarda, pregou o evangelho pro guarda, pregou pro outro, estava lá pregando o evangelho lá dentro, e eu questionando o cara. E aí eu fiquei pensando, é um episódio, mas eu comecei a conviver com ele, isso fazia parte da vida dele. Ele gostava de testemunhar do Senhor para as pessoas. E aquilo ali tem me inspirado. Eu fiquei, cara, eu preciso fazer isso. Ele chegava no posto de gasolina, ia abastecer e começava a pregar o evangelho. E aí, cara, do nada ele abriu o assunto e pregava o evangelho para os caras num posto de gasolina. E eu ficava, cara, eu quero ser assim. A vida daquele homem tem me inspirado em 10 dias que a gente passou junto ali. Pouco tempo também, alguns momentos que eu não tive junto com ele, mas aquele pouco tempo me inspirou. Você pode encontrar na vida de homens assim.
que pode inspirar essa corrida que vocês foram propostas, que foi proposta por Deus para você. Examine o seu coração e abandone tudo aquilo que rouba o seu tempo, energia e devoção a Deus. Tem muitas coisas que nos atrapalham. Olha para o celular, por exemplo, a internet, as redes sociais. Quanto tempo você gasta com esse aparelho, ou nas redes? E quanto tempo você gasta buscando a Deus? Eh, Faz uma avaliação disso aí, examina o teu coração. Por quê? Teu coração está voltado, está desejando mais ter tempo com isso aqui do que com Deus. Então, examina o seu coração e decida abandonar mesmo, livrar. Se esse celular está me atrapalhando, joga isso fora e vai buscar o Senhor. Mantenha seu foco, seus olhos fixos em Jesus em meio às distrações da vida. Ele é o início e o fim da nossa fé. É nele onde tudo começou, é nele em quem devemos olhar e é nele que devemos nos inspirar a viver. A nossa vitória é garantida porque ele venceu a morte e ele ressuscitou. A nossa corrida ela deve, vai ser vencida porque o próprio Senhor Jesus já fez isso por nós. Ele é o nosso foco. O Senhor Jesus é para quem nós devemos olhar e correr com perseverança. Fazer todo o nosso esforço mesmo para correr enquanto ele não volta, aguardando até ele chegar e nos levar. Eu espero que Deus possa ter falado aos seus corações, como tem falado com o meu nesses 3 versículos. Como a minha vida, como a minha carreira, muitas vezes está tão distante daquilo que o Senhor quer que nós corramos, né? Então, olhe para a sua vida, examine mesmo tudo aquilo que tem atrapalhado sua vida. Olhe para pessoas que podem caminhar junto na sua fé. Vamos, gente, eu preciso de ajuda. Você já pensou em nos irmãos aqui dizer, no meio das dificuldades, procurar pessoas e dizer assim, cara, eu preciso de ajuda, vamos caminhar junto. Eu estou sofrendo aqui no meu casamento, estou sofrendo aqui na criação dos meus filhos, estou sofrendo no meu trabalho. Caminha com pessoas que podem lhe ajudar. Não é só o pastor que vai lhe ajudar em tudo isso. Muitas vezes a gente só quer colocar, o pastor não vem aqui, o pastor não me ajuda nisso. Não, é uns aos outros mesmo. Talvez uma dessas crianças pode me motivar na minha vida cristã. E pessoas podem caminhar juntas, suportar, ajudando uns aos outros aqui nessa caminhada. E que nós possamos correr com perseverança essa corrida que nos foi proposta, porque é um privilégio que nós não merecíamos. Mas Deus, ele nos chamou, ele nos escalou, nos colocou dentro dessa corrida para que a gente pudesse dar o melhor. Vamos orar? Deus, eu quero te dar graças e louvar por essa palavra e pedir, Deus, que o Senhor molde os nossos corações para que a gente possa correr da melhor forma essa corrida que o Senhor nos colocou, nos chamou. Nos ajuda, porque nós temos lutas nos nossos corações, desafios nas nossas vidas, e que só o Senhor pode nos dar força e fazer com que a gente possa correr bem, Deus. Então, nos faz ter um coração submisso ao Senhor, um coração obediente à Tua palavra, para que a gente possa no final da nossa carreira, dizer assim, completei